Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Temos motivos para dar glória a Jesus, porque estamos aqui na presença dEle. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as Bíblias, a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. E eu vou ler um texto mais extensivo, porque eu vou me recorrer ao texto. Prometo não cansar os irmãos, mas isso aqui é tão profundo. Eu já preguei aqui há muito tempo sobre isso, e como hoje é um culto evangelístico, e não tem coisa melhor do que você falar de Jesus, né? Esse negócio de doutrina, irmãos, é com o pastor presidente. Tem que glorificar Jesus. Paulo disse assim: prega a palavra. Pregação doutrinária não tem nada a ver com a gente, é com o pastor presidente. É assim, isso é bíblico e é teológico. Amém? Alguém quer arguir dizendo que Deus está usando ele, metendo pau nos outros, isso não funciona. O objetivo da pregação é glorificar o nome de Jesus, e esse é o meu objetivo aqui esta noite. Vamos lá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descortinando ou descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Assentai-vos. Texto grande, né? Texto grande, né? Meus irmãos, nós temos razões sobejas para glorificar a Cristo. Eu ouvi de um pregador há muitos anos que se a gente andar de joelhos, pastor Vinícius, a vida inteira agradecendo a Deus, ainda é pouco. Você concorda comigo? Diz amém. A vida inteira, se a gente andar de joelhos, não é pagando promessa não, é andar de joelho agradecendo a Deus, ainda é pouco.
Por quê, irmão Mauro? Quando eu olho para a carta aos Efésios foi escrita aproximadamente no ano 62 a 65 depois de Cristo. Paulo estava na prisão quando escreveu esta carta. Ele esteve em Éfeso na sua segunda viagem missionária. Junto com ele estava Áquila e Priscila. Depois Timóteo voltou a Éfeso e passou aproximadamente 2 anos e alguns meses ali. Estruturou a igreja, fundou a igreja. E nesta carta, Paulo, estando na prisão, ele recebe a visita de 2 pessoas, Tíquico e Onésimo. É o mesmo Onésimo da carta de Filemon, que se convertera na prisão. Paulo, então, neste tempo, escreve a carta aos Efésios, ou seja, a igreja que está em Éfeso, e pede a Tíquico que leve a carta tanto de Efésios, como a carta de Filemon, e transmite para eles a mensagem do Evangelho. E o que Paulo trata na carta aos Efésios? Ele trata exatamente da estrutura da igreja, da natureza da igreja, da posição da igreja, dos privilégios da igreja. No capítulo que nós lemos aqui, isto aqui é profundo, é maravilhoso. Eu estava hoje pela manhã na casa do nosso irmão presbítero João Batista e pude compartilhar com ele esse texto, junto com a Esther, a respeito da grandeza deste texto, como que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos proporcionou privilégios imensuráveis. A razão de estarmos aqui hoje, a razão de milhares de pessoas terem a esperança de um dia desfrutar da vida eterna, não é porque somos bons, porque merecemos, mas por causa do grande amor de Deus, que lá na eternidade projetou um destino glorioso para nós. Claro que este mistério, que esta revelação, que esta vontade, este plano chamado plano salvífico, estava lá na biblioteca de Deus, escondida, reservada. E Deus então levanta Paulo, apóstolo dos gentios, com todo o preparo que ele tinha, com toda a capacidade que ele tinha intelectualmente falando, ele descortina nas suas cartas a grandeza de Deus em relação à igreja. Eu tenho certeza absoluta que muitos aqui, por que não dizer todos, já ouviu falar das 7 maravilhas do mundo, claro, pela beleza, pela estrutura, pela historicidade, mas eu quero dizer que não existe na terra uma coisa mais bela, mais grandiosa, mais sublime, mais grandiosa do que a igreja do Senhor. É não apenas a 8ª maravilha do mundo, não, a igreja de Cristo é a maior maravilha do mundo. Sabe por quê? Porque a igreja é a noiva do Cordeiro, e ela está destinada a morar no céu de glória. A igreja é bela. A história da igreja, ninguém tem uma história mais linda do que a igreja. E se você pegar a Bíblia e estudar, você vai ver que a igreja é apresentada por vários símbolos. Ela é apresentada como rebanho, ela é apresentada como tabernáculo, porque Deus mora dentro dela. Ela é apresentada como lavoura de Deus, porque Deus cuida dela. A igreja é comparada a um navio mercante que leva o alimento, que está sobre o mar. A igreja, na sua grandeza, ela está sobre o mundo.
A igreja é comparada a uma noiva, porque um dia vai se casar com Cristo na eternidade, claro que de forma simbólica. A igreja é comparada a uma lua, devido às suas fases, devido à sua beleza. E eu quero ver, sabe aonde está a beleza da igreja? Eu quero ver um cantor sertanejo do mundo mexer com a sua emoção no âmbito espiritual. Mas quer ver a beleza? Quando sobe alguém aqui, seja ele analfabeto, ele às vezes canta até meio desafinado, mas se ele canta na unção de Deus, parece que é uma bomba atômica no nosso coração. Deus fala conosco e sabe o que acontece? Milagres acontecem, a glória de Deus se manifesta, a maravilha da igreja está aí, é a presença de Deus dentro dela. E Paulo começa a falar sobre esta igreja, mas ele começa a dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao ler, você vai entender que a Santa Trindade está aqui, porque ele faz menção do Deus Pai, ele faz menção do Deus Filho e ele faz menção do Deus Espírito Santo. E ele usa um termo a princípio dizendo bendito, que no âmbito pessoal, no âmbito subjetivo, é alguém que é abençoado, é alguém que foi favorecido. Ou seja, o Salmo conta a história de bendito é aquele, não é, que observa os mandamentos do Senhor. Então está dizendo daquele que é abençoado, que recebeu alguma bênção. Mas esse termo bendito, ele é aplicado unicamente a Deus. Por quê? Porque ele é uma comparação, ou denota Deus sendo digno de adoração. Ele denota a ideia de que Deus é um ser adorável, ele deve ser unicamente adorado. Ninguém na terra, nenhum ser mortal, nenhum rei da história tem o direito de receber a adoração, somente um, e este se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só ele pode receber a nossa adoração. Se você acredita nisso, levante a sua mão para o céu. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que ele é digno da minha adoração. Vamos fazer o seguinte: pela fé, a nossa irmã acabou de contar aqui de uma bênção que recebeu. E se eu fosse dar oportunidade para todos que estão aqui dizer alguma coisa, certamente diria: Deus fez isso na minha vida, Deus me curou, Deus abriu as portas, Deus fez isso. Mas independente disso, o anjo disse assim para João: João, não temas, não chores. Por que, João? Porque aqui está o leão da tribo de Judá, o que venceu. Ele é digno de receber glórias e honra para sempre. Eu quero te dar 10 segundos apenas, porque você pode dizer em uma palavra só. Pela fé, observa ele agora no céu de glória. Se você quiser, você pode fechar os seus olhos e transmita para ele aquilo que você tem desejo de dizer para ele. Se você acha que ele é digno, diga alguma coisa para ele esta noite. Eu não sei se você vai dizer: Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, muito obrigado. Mas eu quero te dar 20 segundos para você transmitir uma adoração para ele esta noite, se você acha que ele merece. Tu és santo, Senhor. Paulo continua dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No plano da salvação, Deus elaborou o plano da salvação, ele que escreveu, era um projeto,
ele era um engenheiro, um arquiteto, ele escreveu o plano da salvação, e dentro da sua sabedoria, dentro da sua onisciência, da sua presciência, ele sabia de todos os pontos positivos e negativos. Paulo nos revelou através da sua palavra. Você pode observar isto, ele diz assim, olha, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, o plano da salvação estava lá nos anais da história, lá no céu. A gente não ia saber o que Deus fez, o que Deus projetou para nós, mas pela sua palavra, Paulo começa a descortinar o amor de Deus, a grandeza de Deus, o projeto de Deus em relação a nós. É bem verdade que Deus sabia sobre a queda de Adão no Éden. Deus sabia exatamente o que Adão faria no Éden, o que a gente faria pecando, transgredindo a sua lei. Pela sua presciência ele sabia de tudo isto, mas pelo seu amor, pela sua grandeza, pela sua misericórdia, ele não desistiu do seu plano. Ele fez o plano sabendo da desistência do homem, sabendo do pecado. Ele disse, eu tenho uma solução para resolver tudo isso. E ele escreveu o plano. E aí você sabe quem é o centro de todo este plano? Aí está: de tornar em Cristo. Ele fez o plano. E quem era o fator principal? Quem é que ia convergir, aonde ia se despejar todos os propósitos da salvação? Em Cristo. Observe como Cristo é o centro de tudo. Ninguém pode viver sem Ele, nada pode subsistir sem Ele. Ele é a base, Ele é o centro, Ele é a coroa, Ele é o Criador, Ele é o sustentador. É Ele quem faz, é Ele quem age, Ele faz tudo para a glória dEle. Diz a Bíblia, como também nos elegeu nele, para convergir nele, por meio dele, para Ele, para a glória dEle. Tudo está centralizado nele. Ele é o centro de tudo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Bendito Deus e Pai que nos abençoou. Quando Paulo escreveu aos Efésios, Efésios era uma província da Ásia, e lá havia um banco, tinha muito dinheiro. Ali havia um comércio muito forte, tinha muita riqueza. E quando Paulo fala à igreja, ele transmite à igreja que a riqueza da igreja é muito maior do que qualquer riqueza terrena. Quando Moisés ofereceram o trono a Moisés, Moisés estava no Egito com toda a sua sabedoria. Segundo a história, Faraó não deu o trono ao seu filho, que era aquele que tinha um direito legítimo no trono. Sabe o que o Faraó faz? Ele dá o trono para Moisés, ele entrega o cetro para Moisés. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que Moisés não quis as riquezas do Egito, ele não quis o trono do Egito. Sabe por quê? Porque ele visava uma glória maior. Meus irmãos, no céu tem uma riqueza imensurável. Diz Paulo assim, que o que eu vi no céu, os homens não é digno falar, não é digno de ver, não passa pela mente dos homens o que Deus tem reservado para nós. Você pode não ter um bom sapato, você pode não ter conta no banco, você pode não ter uma boa casa, mas você é rico. Existe uma herança no céu, existe uma herança que não murcha, que não fenece. Existe uma riqueza. Paulo disse assim, que nos abençoou com todas as sortes de bênção. Uma das coisas que Paulo disse aqui, descobrindo-nos o mistério da sua vontade,
Isso aqui é rico, irmãos. Sabe por quê? Porque o homem ímpio, o homem no pecado, ele não conhece a vontade de Deus, mas Deus nos elegeu para privilégios. Vou te contar, quando foram 3 anjos na casa de Abraão, e os 3 anjos, quando Abraão viu que os 3 anjos estavam vindo, ele percebeu que um era um ser personificado, em forma teofânica, é Deus se apresentando em forma de anjo. Quando ele percebeu aquilo, ele se agachou e adorou aquele anjo, porque ele entendeu que era Deus presente em forma teofânica. Os 3 anjos receberam a oferta, e os 3 se despediram de Abraão. Quando chegaram em determinada distância, o Senhor disse assim, aquele que estava personificado no anjo: ocultarei eu o que faço a Abraão, meu servo? Ele disse assim: pode ir na frente de vocês, porque eu vou voltar lá. O anjo voltou lá, entrou dentro da tenda e começou a conversar com Abraão. Irmãos, tem segredos para a igreja que o mundo não sabe. São privilégios essenciais, privilégios nunca dados a um mortal. Eu me lembro quando Daniel estava lá no seu quarto, e de repente, apavorado por uma revelação, o anjo Gabriel desceu no seu quarto e disse: Daniel, homem muito amado, eu vim, Daniel, por causa das suas orações. Sabe o que o anjo estava dizendo para Daniel? Daniel, tu tem reverência, tu tem destaque no céu. Quando João estava na ilha de Patmos, meus senhores presbíteros, João se ajoelhou diante do anjo. E sabe o que o anjo disse para ele? Levanta, João, porque eu sou conservo teu, eu estou aqui para te servir, João. Irmãos, a igreja do Senhor tem privilégios que nenhum mortal nesta vida tem. Sabe qual é o maior privilégio que nós temos? Do nosso nome está escrito no livro da vida. Quantos aqui têm a certeza de que seu nome está escrito no livro da vida? Levante a sua mão para o céu e dê glória ao nome de Jesus para sempre. Sabe qual é o outro privilégio? O mundo lá fora não pode sentir o que nós sentimos. Jesus disse assim: eu vos dou o Espírito Santo, o Espírito este que o mundo não pode receber, nem conhece, mas para vós tem uma promessa: vai para Jerusalém e ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Olha aqui o que Deus disse a Moisés: Moisés, eu tenho falado com você no monte, agora tem uma coisa, Moisés, eu preciso habitar no meio do meu povo. O Monte Sinai ninguém podia subir, ninguém podia chegar no Monte Sinai, que poderia ser fulminado. Sabe o que Deus fez, diaconisa irmã Leomir? Deus mandou Moisés erigir um tabernáculo. Tabernáculo significa casa, morada, lugar de habitação. Para que este tabernáculo? Deus disse assim: eu quero morar no meio do meu povo, eu quero estar no meio do meu povo. Nesta atual dispensação, sabe aonde que Deus mora? Deus não mora no templo, Deus não mora no monte, Deus não mora no tabernáculo, Ele mora dentro de nós, porque Paulo disse que somos templo do Espírito Santo. Deus mora dentro de nós. Estamos, Paulo disse, numa posição elevada nas regiões celestiais. Nós estamos aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Que fisicamente estamos aqui, mas no céu nós somos representados por Jesus. Nós estamos lá representados por Ele e gozando das maravilhas espirituais. A lei da primogenitura dava ao primogênito
o direito das melhores bênçãos, das maiores bênçãos para a igreja foi reservada, as maiores, as melhores bênçãos. Paulo continua a sua carta, o qual nos abençoa com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como também nos elegeu nele. A igreja é salva, redimida. A igreja tem a promessa de morar no céu, mas não pelos seus méritos. A razão é ele. Fomos eleitos nele, fomos comprados por ele. Eu já pude ter o privilégio de dizer aqui, estamos aproximando as eleições, e aí tem a questão do voto de legenda. Os partidos se movimentam, porque quer colocar um candidato forte, e se aquele candidato tem muito voto e o outro não tem tanto, o outro se elege pelo voto de legenda. Irmãos, a Bíblia diz que nós fomos eleitos nele para a salvação. Significa dizer, irmã Esther, irmã Andri, que Jesus tem tanta reputação no céu, que a legenda dele é tão grande, que ele consegue eleger toda a humanidade. Ele me elegeu, ele te elegeu, ele nos elegeu. A legenda dele, o privilégio dele, a grandeza dele é tão grande, que ele consegue me eleger para a salvação. Eu não tenho voto nenhum, não tenho crédito, mas ele tem. Deus olha para mim e diz: vou te matar. Mas quando ele pensa em me matar, ele olha para Jesus: eu vou deixar você viver por causa dele. Eu e você estamos caminhando para o céu por causa dele, por ele e por meio dele, para a glória dele. Quantos aqui estão eleitos nele? Levante a sua mão para o céu. Agora olha a grandeza, como também nos elegeu nele. Veja o plural, veja o plural. Aqui, ó, a doutrina da eleição, aliado à doutrina da predestinação, que se der tempo a gente vai tentar falar aqui. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes de qualquer pessoa nascer, ele já sabia a nossa história. Ele nos elegeu, e essa eleição não é apenas para a salvação, ele nos qualificou para recebermos os privilégios. Quais são? Alguns dos privilégios: ser chamado para o pastorado. Quem é que merece ser chamado para o pastorado? Ninguém. Mas ele, pela sua soberania, pela sua grandeza, elegeu uns para pastores, outros para apóstolos, uns para mestres, outros para doutores. Mas nós não temos esse privilégio, nós não somos merecedores. Mas quem disse que esta chamada é por privilégio? É baseada, diz Paulo, na soberania de Deus. E quando Paulo fala que esta chamada, este privilégio, está relacionado com a soberania, dizer, não da soberania, não significa dizer que se o diabo chegar lá e questionar a respeito dessa chamada, Deus bate no peito e diz assim: eu chamei, eu quis chamar, é problema meu, eu elegi, porque eu sou soberano, 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 soberano. Deus não deve obediência a ninguém. Tem muita gente que diz assim: por que, como que o diabo vai até a presença de Deus? Irmãos, até parece que Deus tem medo do diabo. Não é nada. E aí ele continua: para que fosse santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Me acompanha. A palavra santos
ou o termo santidade, ou santificação, quando aplicado ao crente, é um processo que nós passamos, foi efetuado em nós. A Bíblia usa o título de santos para a igreja, mas não significa que a igreja é santa por natureza. Ela foi santificada e vai continuar se santificando. É por isso que Hebreu diz assim: segui a paz com todos e a santificação. É uma sequência, é uma ordem progressiva, porque no âmbito da salvação, que tem os aspectos da salvação, tem a santificação, que ela abrange o passado, o presente e futuro. No âmbito do passado, nós fomos salvos lá do mundo. No âmbito do presente, estamos sendo salvos no mundo, e no aspecto futuro seremos salvos para sempre. E quando a gente chega lá no céu, ninguém vai bater no peito e dizer: eu estou aqui porque eu mereço, é porque eu estou aqui porque eu me santifiquei. Ele nos tornou santo e irrepreensível. Escute bem, além dele nos tornar santificados, santo, deixa eu te dizer uma coisa. A gente está usando essa roupa aqui, no ato do arrebatamento, isso aqui vai ficar. Essa roupa que a gente está vestindo vai ficar. Todos nós seremos vestidos de vestes resplandecentes. Vestes resplandecentes, não tem costura. Aleluia. Vestes brancas, não vou precisar de sapato, porque eu vou andar sobre as nuvens. Oh, aleluia. Glória a Deus. Hoje, diz o Apocalipse, que o diabo, o nosso acusador, nos acusa de dia e de noite. Ele fala assim: ele não merece isso, ele é pecador, ele tem que morrer, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez mais isso. Mas para cada acusação, nós temos à destra de Deus um advogado. E todas as vezes que as nossas ofensas, que os nossos pecados, que realmente nos condena, nos faz ser levado para o inferno e para a destruição, Deus, Ele acaba com aquele processo, Ele acaba com a ofensa. Por quê? Porque Ele nos tornou irrepreensíveis. Levante a sua mão para o céu. Você tem que dar glória a Deus e aleluia. Você já não tem mais culpa, porque foi lavado pelo precioso sangue de Jesus. Diante dele, em amor, a gente no céu, a gente vai estar diante dele, está diante dele, mas ele não vai estar ali com a gente obrigado. Bem que eu convidei, bem que eu trouxe esse indivíduo, mas não era para ele estar aqui. Esse Mauro me deu tanta dor de cabeça, não era para estar aqui. Eu dei uma chance. Não, meus irmãos, estaremos lá por amor. Diz o Apocalipse: Ele nos ama. Diga para o seu irmão: Jesus te ama. Diga para ele: olha que palavra de bonita. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Por causa disso, diz o versículo 5: e nos predestinou. A palavra predestinação é determinar por antecipação, determinando, mas não entenda que essa predestinação ela é individual, ela é coletiva. Se você me perguntar se Deus sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, Ele sabe. Aí não é uma questão de predestinação, é uma questão de presciência. E eu vou derrubar o conceito da predestinação da forma mais simples possível.
Quando você olha para os discípulos, quem é que você vê com a possibilidade de ser o traidor? Pedro. O diabo olhou para ele e disse assim: ele vai ser o traidor. E Jesus disse assim: Pedro, o diabo pediu ao Pai para se andar com você, e eu roguei ao Pai para que isso não aconteça. Por quê? Porque o diabo, ao ver a estupidez às vezes de Pedro, a impetuosidade dele, a falta de vigilância dele, viu-se assim: ele vai ser o traidor. Agora, e o traidor não tinha, biblicamente não tinha um ponto específico. Deus sabia que seria Judas, por uma questão de presciência. Agora vamos ver o conceito da predestinação. Deus elegeu uma igreja, a igreja. Quando você lê sobre a predestinação, ela não fala no aspecto individual. Deus elegeu a igreja coletivamente. E aí, como muitas pessoas dizem que a predestinação é algo individual, eu vou te provar biblicamente. Moisés estava no deserto e o povo pecou contra Deus, e ele disse assim: Moisés, eu vou destruir este povo, eu vou matar essa gente, esse povo é muito ruim, desobediente, rebelde. Aí Moisés disse assim: não, senhor, tem misericórdia, não, eu vou matar, vou ter que destruir este povo, vou fazer de você uma outra nação. Aí Moisés disse assim: Senhor, se tu destruires este povo, se tu matares este povo, risca o meu nome do livro da vida. Olha o que Deus disse: Moisés, eu só vou riscar o nome do livro da vida a alma que pecar contra mim. Vamos mais para frente, porque nós somos da roça, mas a gente entende um pouquinho. Vamos mais para frente. Quando Jesus estava com os discípulos, preste atenção, ele mandou os 70 discípulos fazer a obra, de 2 a 2, foram 2 a 2, e daqui a pouco, à tarde, chega os discípulos para dar o relatório, muito felizes, muito alegres, e aí, disseram assim para Jesus: nós estamos muito felizes, mestre. Por que vocês estão alegres, felizes? Porque nós oramos e as enfermidades são curadas, os demônios são expulsos, acontece isso, acontece milagres e sinais. Jesus disse assim: não alegrai-vos apenas por isso, por causa dos sinais, por causa dos milagres, alegrai-vos pelo fato do vosso nome estar escrito no livro da vida. Eu te pergunto, Judas não estava entre eles? Estava ou não? Eu te pergunto, Judas era discípulo ou não? E como discípulo, ele não tinha o nome dele escrito no livro da vida? Mas como ele não viveu a santificação, a partir do momento que ele se desviou, o nome dele foi tirado. Então, preserve a sua salvação. Ponto encerrado. Mas ele nos predestinou segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito, ele concorda, é uma concordância, ele aceitou. Olha bem, ele começou a criar o homem, e ele viu que o homem iria facilmente desobedecer a Deus ali no Éden, com toda a delícia que tinha no Éden, com todo o benefício que tinha no Éden. Você acha que ele não viu a rebeldia de Israel no deserto? Você acha que ele não viu a minha rebeldia, a sua rebeldia, o nosso pecado? Prostituição, adultério, pecado, imoralidade, ele viu tudo isso. Só que tem uma coisa: mesmo sabendo disso, criando o homem de forma inocente e sabendo que o homem seria ingrato, perverso, pecador, ele decidiu criar a igreja, criar o homem, sabendo que ele iria pecar, mas ele daria o escape, ele daria a solução. E qual foi a solução? Aonde foi a solução? Quando Jesus foi erigido no Calvário, pelo seu sangue, ele perdoou as nossas ofensas, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele quis fazer isso. Ele quis salvar uma raça decadente, miserável. A gente não merece. Você não merece, Ramon, eu também não mereço.
mas Ele quis salvar você, Ele quis perdoar você, Ele quis te dar privilégio, Ele te ama, Ele te abraçou, Ele quer você perto dEle. Isto é privilégio. E aí, sabe por que Ele fez isso? Versículo 6: para o louvor da sua glória. Tem coisas que os anjos não entendem. Os anjos, eles não conhecem o estado de pecado, a não ser aquela parte que caiu. Mas os anjos eleitos não conhecem o que é pecar. Eles estão privados de pecar. Deus os elegeu santos. Eles não, a partir daquela data, daquele tempo, eles estavam reservados para não pecar. Os anjos. Eles então não conhecem o processo da salvação. A queda do homem trouxe uma tristeza muito grande para Deus, traz uma tristeza muito grande para nós, porque hoje nós experimentamos doenças, morte, nós choramos, nós entristecemos com tudo que acontece na nossa vida, efeito do pecado. Mas sabe o que Ele resolveu? Nos salvar, nos redimir. Mesmo o homem estando caído, mesmo o homem desobedecendo, Ele nos salvou pelo seu amor. Para quê? Para que quando a gente chegar lá no céu, irmãos, imagina, vai chegar um grupo de pessoas que nunca viveu naquele lugar. O céu é morada dos anjos, o céu é a habitação de Deus, mas de repente, num piscar de olhos, sabe o que vai acontecer? Essa multidão de gente, desde o tempo de Adão até aqueles que já morreram, uns vão ressurgir, outros serão transformados. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos invadir o céu e haverá um coro de glória a Deus e aleluia. Eu vou olhar para você e vou ver você de veste branca. Aleluia, aleluia. Eu vou chegar lá, irmão, aquela nuvem, aquele céu maravilhoso, aquilo que é inexplicável aos meus olhos. Eu vou estar no mundo superior, não porque eu merecia, mas por causa do amor dele. Sabe o que vai acontecer? Parece que eu estou vendo Jesus no trono, e a igreja na plataforma, milhões e milhões. Imagina a alegria que não vai ser. Irmãos, os heróis da fé. Como que eu quero conversar com Abraão, com Isaac, com Davi, com Gideão, com os demais heróis da fé, aqueles homens, outros que a gente nem ouviu falar estão lá. Quantas histórias, quantas alegrias. Nós vamos ver aqueles que já se foram, aqueles nossos antequeridos, nossos irmãos, nossos pais, nossa família, vai estar todo mundo lá, vai ser uma alegria tremenda. Sabe o que vai acontecer? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus vai ser glorificado pela obra da redenção. Você tem esperança disso? Você acredita nisso? Tem muita gente que não acredita mais, mas eu acredito. Quantos acreditam? Levante a mão para o céu. Você acredita? Em breve vai chegar. O tempo está indo embora, para o louvor da sua glória e de sua graça, pela qual, olha bem, pela qual, pela graça dele, pela graça, nos fez agradáveis, pastor Pacheco. Dá para entender isso aqui? Por causa da graça dele, ele nos fez agradáveis. Significa dizer que eu, perante ele no pecado, eu sou um ser desagradável. Eu perto dele não transmito alegria, satisfação. Pessoa ingrata. Eu não te quero ver perto de mim, mas por causa da sua graça, ele nos fez agradáveis no amor. Aleluia!
olhar para o senhor, pastor Vinícius, vai se sentir feliz por ver você perto dele. Ele se sente agradável, feliz pelo fato de você pertencer a ele. Só que isto não tem possibilidade, mas por causa da graça de Deus, ele nos fez agradáveis. Assim, no amado. Por que que eu agora sou agradável? Por que que eu sou aceito? Por causa do amado. E quem é o amado? O amado da nossa alma. E olha, esse amado é alguém especial mesmo. Lembra da Sulamita? Lembra da Sulamita? Você já leu o livro de Cantares? Ela, durante a noite, ela não recebeu o seu amado. Sabe o que aconteceu? De madrugada ela bateu a mão assim na cama, o amado dela não estava no leito. Ela falou: onde está o meu amado? Cadê o meu amado? Para onde ele foi? Ela procurou dentro de casa, o amado dela não estava. Ela procurou ao redor da casa, o amado não estava. Sabe o que ela fez? Ela saiu desesperadamente pela cidade procurando o seu amado e disse assim para as suas donzelas: procurai o meu amado, se vocês encontrarem ele, me avisa. Ela procurou toda a cidade, ela encontrou os guardas da cidade, e aí disse assim: vocês viram o meu amado? Ele disse assim: não vimos o seu amado. Mas tem uma coisa, por que você está tão desesperadamente procurando o seu amado? Qual é a riqueza desse amado? Quem é esse amado? Ele é o amado da minha alma. Eu não consigo viver sem ele. Ele é o amado entre os milhares. Ele é o melhor. Ele é o maior. Eu posso te amar, mas ninguém lhe ama como ele. O amor dele é inexplicável. Paulo continua: em quem temos a redenção pelo seu sangue. A palavra redenção e também a remissão significa pagar mediante um preço e deixar ir embora. Na antiga Roma, o Senhor ia no mercado de escravo e comprava escravo com 3 objetivos. Primeiro, para negociar, ou seja, comprava o escravo por 30 moedas de prata, vendia por 40, 50, 100, porque ele negociava, era um negócio. Ele comprava o escravo e vendia mais caro para ganhar dinheiro, era um negócio, um comércio. O Senhor também poderia comprar um escravo para trabalhar na sua casa, mas aí tinha pessoas de bem que compravam o escravo apenas para dar a liberdade àquele escravo. Foi isso que Jesus fez. Quando ele nos comprou, ele não nos comprou para comercializar. Segundo, ele não nos comprou, e vale lembrar que o escravo, tinha escravo que trabalhava dentro de casa, que tinha confiança no seu senhor. Havia escravo que trabalhava ao redor da casa cuidando do jardim, e havia escravo que só trabalhava na lavoura, nunca viu o Senhor. Quando Jesus fala assim: eu não vos chamareis mais de servos, mas de amigo, ou seja, aquele escravo que está dentro de casa, que conhece a intimidade do seu Senhor. Mas quando Jesus nos compra com seu sangue na morte expiatória da cruz do Calvário, você sabe o que ele faz, Ramon? Ele não nos compra para comercializar, ele não nos compra para trabalhar na sua seara, ele paga o devido valor, paga e fala assim, tira as algemas e fala assim: vai embora, você está livre. Quando Paulo fala, escute bem, quando Paulo fala sobre o servo na carta aos Romanos, ele fala de um termo do escravo, no grego é upereta,
era aquele escravo que estava condenado à morte, que trabalhava no porão do navio. Ele remava os navios, ficava lá no porão, e ele, ao remar o navio, a visão dele era apenas no passado. Ele olhava da onde ele saiu, mas não sabia para onde o navio estava indo. Sabe o que Jesus fez? Ele nos comprou com seu sangue, nos tirou do porão, e como agora nós não somos escravos, nós não olhamos para o passado, nós já sabemos para onde nós estamos indo, nós não somos mais escravos, diz Paulo, que somos herdeiros. 4 minutos para as 9, eu vou encerrar aqui, porque certamente o pastor tem alguma coisa ainda para falar. Mas eu queria apenas concluir. No versículo 11 diz assim: nele digo que também fomos feitos herança, terrenamente falando. A gente busca a herança terrena, bens materiais, mas a nossa herança não é aqui. Somos peregrinos, somos forasteiros, estamos indo para o céu. Aqui nós não temos nada, tudo aqui é passageiro. Mas sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que nós fomos feitos herança dele. A herança de Jesus não é o ouro. O que ele herdou através da sua morte não foi a prata, não foi as riquezas do mundo. Sabe aquela passagem que diz assim: olha, naquele dia, se alguém me honrar aqui, naquele dia eu vou honrá-lo diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Parece que eu estou vendo Jesus em pé e dizendo assim para a igreja: vocês são a minha herança. Somos herança dele. Ele não veio buscar aqui nessa terra ouro, prata, pedras preciosas, riquezas mundanas. Sabe o que ele veio buscar aqui? Veio me buscar e veio buscar você como herança dele. Levante a sua mão para o céu e dê glória ao nome de Jesus para sempre. E a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam, que aguardam a vinda de Jesus. Todos digam